Irmãos, nós estamos nas últimas semanas considerando o assunto da primogenitura. Né? Nós vimos que a primogenitura é um princípio escritural, que a primogenitura, como princípio escritural, ela trata de uma herança para o filho mais velho. No contexto do Antigo Testamento, o assunto e também do Novo Testamento, ok? Mas o contexto do Antigo Testamento com respeito à primogenitura, ele está relacionado justamente ao lugar de nascimento do filho mais velho, por ser o primeiro. Então a primogenitura, nós podemos dizer, como disse, nós vimos o G.H. Lang, ela vem junto com o nascimento, o direito à primogenitura. Então a responsabilidade do primogênito é simplesmente preservar a sua condição de primogênito durante o seu tempo de vida. Para que quando chegue o momento em que o seu pai, reconhecendo-o como um filho apto, como um filho habilitado, que não defraudou o seu direito de primogenitura, que não o trocou nem por um prato de lentilha, nem por nenhum preço de um prazer transitório sensual, como foram os casos tanto de Esaú como de Rubem, como nós vimos. Então esse primogênito, por natureza, do seu nascimento, ele recebe aquilo que lhe está prometido desde o seu nascimento. E nós vimos, no transcurso das 2 ou 3 últimas semanas, como é interessante, né? Porque declaradamente temos como primogênitos, declarados nas Escrituras, 3 pessoas. Né? Nós vemos Esaú, que perde o seu direito de primogenitura porque troca por um prato de comida, e Jacó, o seu irmão, ainda que gêmeo era mais novo, assume esse lugar. Nós temos a Rubem como primogênito de Israel, primogênito de Jacó, que por haver profanado o leito do seu pai, ter subido à cama do seu pai e tido uma relação incestuosa com uma de suas madrastas, a concubina do seu pai, por um prazer sensual, ele perde o direito de primogenitura. Nós já trouxemos todas as referências escriturais nas últimas semanas. Eu só quero fazer um preâmbulo para situar os irmãos, para voltarmos para onde estávamos na última reunião, para que possamos seguir a partir de então. E eu mencionei, e Jesus também é tido nas Escrituras como um filho primogênito. Ele era o unigênito, filho de Deus, ele abre mão da sua unigenitura, né? Ali a palavra unigênito é a palavra monogênesis, ou monogene, quer dizer unigênito, único filho, para que ele se tornasse o protogene, o filho primogênito, entre muitos irmãos. Então, e mencionei que por inferência, nós também vimos que Adão, na condição de humanidade, da humanidade, ele foi constituído como primogênito também, porque ele foi o primeiro homem a ser formado na terra. E Lucas, no 3º capítulo, dando a referência genealógica do Senhor Jesus, ele faz a menção do último homem lá, dizendo, e Adão, filho de Deus. Portanto, foi o primeiro homem a ser formado. Consideramos por inferência, então, a pessoa de Adão, o primeiro Adão, aquele feito do pó da terra, como primogênito entre os homens. Primeiro. E nós vimos que na intenção de Deus, no seu eterno propósito, quando ele forma Adão, ele sempre desejou ter um filho primogênito sobre a terra. Isso começaria com Adão individualmente,
e coletivamente isso se estenderia sobre todos os filhos de Adão. Deus olharia, não mais Adão individualmente, se ele come do fruto da árvore da vida, e ele teria então toda uma geração que ele olharia como o seu filho coletivo sobre a face da terra, aquele grupo de filhos de Adão, agora com a natureza de Deus, não sendo Deus, mas portando a natureza divina, e expressando a glória de Deus por meio da natureza recebida pelo fruto da árvore da vida. E aí nós viemos discorrendo e vimos: Adão perde a primogenitura, os outros dois que Deus vai levantando homens para o encabeçamento entre a humanidade, para que expressassem dentro da vontade de Deus, que Deus nunca perdeu de vista o seu eterno propósito. Ainda que o homem tenha caído daquela posição, Deus manteve em sua fidelidade o seu eterno propósito de ter esse filho individual que portasse a sua vida e que os muitos filhos que viessem depois dele pudessem agora, então, por meio dessa vida interior, expressar a vida divina. Nesse caso era o Adão do jardim, perde. Depois você vê lá o Esaú perdendo, você vê o Rubem perdendo, e você não encontra nenhum filho primogênito, ainda que fossem tipos e expressões da intenção de Deus com Jesus Cristo. Deus tinha a intenção de trazer Jesus Cristo à existência para que o seu unigênito se tornasse primogênito. Mas você vai vendo no Antigo Testamento vários homens que eram levantados e que, por assumirem responsabilidades e terem facetas de Cristo no seu próprio viver, em andar com Deus, eles foram assumindo, meio que de maneira meio esfumaciada, meio escondida, de maneira ainda encoberta, mas eles foram, por responsabilidade, assumindo a primogenitura, que é o caso que nós vimos de Jacó. Isaac também, por que não? Porque ele tinha um irmão mais velho. O Ismael era seu irmão mais velho. Mas o direito da primogenitura e o direito de toda a herança do seu pai, Deus conferiu a quem? A Isaac. Aí nós vemos Isaac transferindo a bênção da primogenitura sobre Esaú. Perdão, Isaac não para Esaú, que tinha o direito, que perde para Jacó. E Jacó transferindo a bênção da primogenitura do Rubem, que perdeu, para 3 de seus filhos. O direito do sacerdócio vai para Levi, o direito do reino e governo vai para Judá, e o direito da porção dupla de terra, que todas essas 3 coisas, na perspectiva bíblica do Antigo Testamento, eram direitos do primogênito, você vai ver que José assume esse lugar. Só que nós precisamos entender que todos esses que assumiram o lugar de primogenitura no Antigo Testamento, como eu disse, eles vieram meio de maneira nublada, meio esfumaçada, não dando a entender completamente o significado daquilo, mas que eles já eram, pela responsabilidade de haverem assumido a primogenitura, eles já eram protótipos, eles eram modelos, eles eram tipos do Cristo que viria a assumir de maneira cabal, de maneira clara, em plena realidade, não em sombra, não em tipo, mas em plena realidade, Jesus Cristo vindo e assumindo a primogenitura diante de Deus. E nós vimos em João capítulo 4, que de maneira tão exata e tão precisa, ali no poço de Samaria, naquele diálogo com a mulher do poço, Jesus, de maneira tão cirúrgica, tão precisa, ele vem e expressa ser a realidade daqueles que foram os primogênitos do Antigo Testamento. Por quê? Porque ali naquela cidade de Sicar, junto ao poço, aquele poço, olha que interessante, era o poço que Jacó havia dado como herança ao seu filho José. Você vê que a porção dupla de terra tocou a José. Então Jesus vem e no poço que Jacó bebeu,
que era uma terra que ele recebeu de herança como primogênito do seu pai Isaque, e que Isaque recebe essa mesma terra em Canaã do seu pai Abraão. Agora Jesus está no poço de Jacó, que Jacó lhe dá a José, e aquela mulher tem um diálogo com Jesus. Jesus fala que, ainda que ele não tivesse com o que tirar a água do poço, né, porque a mulher diz isso para ele, ele fala: mulher, se você soubesse quem é aquele com quem você conversa, você pediria, e do teu interior fluiriam rios de águas vivas. E tem uma coisa interessante no diálogo com a mulher, porque ela vai tendo revelação da pessoa de Cristo, e ela fica espantada e diz assim: sei que és profeta, ou vejo que és profeta, porque Jesus profetiza acerca daquela relação adúltera, desajustada que aquela mulher vivia, tendo já o quinto marido, que nem dela era, segundo as palavras do nosso próprio Senhor. Aquela mulher pecadora ali, Jesus tendo um diálogo com ela, e aquela mulher: vejo que és profeta, olha, nós sabemos que há de vir o Messias, o Cristo. E a resposta de Jesus para ela foi: é ele quem fala com você, sou eu. Sou eu. Como que assumindo publicamente diante de uma pecadora que nos representa a nós, irmãos, que aquele que estava ali diante de todos eles era o primogênito perfeito de Deus, justamente cobrindo aquilo que era tipo e sombra, Jacó e José como primogênitos. Mas lá pelo capítulo 25, os discípulos voltam falando para Jesus que ele deveria comer, porque eles tinham ido para a cidade comprar comida, e Jesus diz assim para eles: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E os discípulos ficam intrigados e perguntam: por acaso alguém deu comida para ele? Os discípulos, mais intrigados ainda, veem que ele fala com uma mulher, acham aquilo estranho, mas não tiveram coragem de indagar ao Senhor a respeito disso. E então, Jesus diz que a comida que ele tinha para comer era fazer toda a vontade do seu Pai. Só que a palavra fazer a vontade não é uma tradução muito exata. Porque a palavra fazer ali, realizar a vontade do Pai, é a palavra teleio, que vem da raiz teleios, que significa perfeito. E nessa conjugação a palavra é aperfeiçoar. Então Jesus estava ali agora declarando que por meio daquilo que ele come, ele estava aperfeiçoando a vontade de Deus entre os homens. Ou seja, ele estava expressando com clareza que o primeiro homem havia perdido a sua primogenitura pelo que comeu. Porque ele não fez a vontade de Deus no jardim. O Adão, ele perdeu porque ele não comeu da vontade de Deus. Porque o fruto da vontade, do desejo do coração de Deus, era o chamado fruto da árvore da vida, que era o seu próprio filho plantado no jardim. Mas ele come do fruto da desobediência. Porque se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele estaria então, assim como Cristo veio recuperar Adão no jardim, ele estaria então aperfeiçoando a obra de Deus, comendo do fruto da árvore da vida. Ou seja, tornando a vontade de Deus perfeita entre os homens. Mas para que ficasse claro que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ao lado do mesmo poço, o terceiro, que na verdade era o primeiro, primogênito, que perde a sua primogenitura, nesse caso o Adão do jardim, o primeiro homem, ao perder pelo que comeu, Jesus publicamente professa que ele recupera por aquilo que ele come. Ele recupera o direito da primogenitura por aquilo que ele come. E o que Jesus come? A vontade do seu Pai. E qual é a vontade do seu Pai? Aperfeiçoar a obra que Deus lhe havia confiado. No caso de Jesus Cristo, a obra que lhe havia sido confiada no seu ministério terrenal, porque nós precisamos considerar, irmãos, o ministério terrenal
e também o ministério celestial de Jesus Cristo, até o presente momento. No seu ministério terrenal, Jesus Cristo precisava cumprir toda a lei mosaica sem que nada, absolutamente nada da lei fosse deixado para trás, mas ele, como homem perfeito, a cumprindo cabalmente. E precisava também cumprir toda a trajetória do Calvário, para que humanamente ele pudesse ressuscitar dentre os mortos, descer ao Hades, e ser levado ao mais altos céus, e ser entronizado no mais altos céus, e o Espírito Santo, durante todo o processo da vida terrena de Jesus, desde a sua ressurreição, descendo ao Hades, ou à mansão dos mortos, ele subindo aos céus, o Espírito Santo fosse tomando, na formação daquele Filho perfeito de Deus, toda a realidade da conquista de Jesus, que agora entronizado no mais altos céus, envia o seu Espírito para formar a sua igreja, o seu corpo, o seu Filho coletivo, em quem Deus tem forte e grande expectativa de que agora a igreja, como filho coletivo, como esse primogênito, formado por meio de Jesus Cristo, o cabeça desse corpo. Considere agora a igreja o corpo de Cristo e Jesus Cristo o cabeça do corpo. Então você tem agora um filho coletivo formado na terra, nós os muitos membros. E Jesus Cristo o cabeça do corpo federativo. Jesus Cristo o cabeça do corpo. E agora Jesus Cristo como cabeça do corpo, nós, esse filho coletivo, somos esse primogênito, que temos a responsabilidade de, assim como foi com o nosso Senhor Jesus Cristo, de comer e beber da vontade do nosso Deus. Sabe por que existe tanta realidade na mesa do Senhor, irmãos? E por que precisamos discernir o partir do pão entre nós? Porque esse partir do pão fala dessa realidade, de comer e beber da vontade de Deus. Porque Jesus Cristo é o Filho da vontade de Deus. E é aquele que fez toda a vontade de Deus. Não foi parcial. A vontade do seu Pai foi completa em Jesus Cristo. Ele completou. Em si mesmo. Mas agora, o próprio Senhor Jesus Cristo, que disse que edificaria a sua igreja, ele mesmo se responsabiliza, irmãos, de nos tirar do mundo, nos inserir na igreja como membros do seu corpo, e agora continua aperfeiçoando. Você vê como essa palavra aperfeiçoando vai fazendo sentido? Vai nos tornando perfeitos para Deus até o dia em que a sua igreja seja completa. Esse dia está chegando, irmão. O dia da vinda do nosso Senhor, da sua parousia, é iminente. O dia da vinda de Jesus Cristo para os seus é iminente. Vamos entender isso. Isso é tão profundo e tão completo. Eu sei que às vezes parece ser muito complexo. Mas nessa complexidade toda, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para compreender. Não só a complexidade, mas também a simplicidade das coisas. Porque não é porque alguns assuntos são complexos que nós não temos a responsabilidade de entender. Porque não entendemos a partir de uma mente humana, nem da energia do homem. A partir da mente de Cristo, nós discernimos essas coisas, e a partir das energias do Espírito Santo, nós vamos nos movendo em direção à vontade de Deus. 1 aos Coríntios, e aqui a gente agora entra na última parte, ok? Eu espero encerrar hoje com a ajuda do Senhor e com muita paciência da parte dos irmãos. Eu espero poder encerrar hoje esse assunto, se assim o Senhor nos permitir, senão aqui a gente não está preso a protocolo nenhum, mas em poder compartilhar daquilo que é encargo da parte do Senhor para os irmãos. Então abre lá 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. A partir do verso 45. Diz assim, do 45 ao 49, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é
espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui, irmãos, nós precisamos remontar a um tempo antes da formação do Adão terreno no jardim. Porque o texto é muito claro em dizer que Adão, o primeiro homem, o primeiro Adão, é da terra. E que ele veio primeiro e não um segundo que é celestial. Portanto, o que veio para a terra primeiro é da terra. Formado do pó da terra e constituído por Deus, claro, a sua imagem e semelhança, mas feito alma vivente. E ele diz, o texto está dizendo, Paulo está ensinando, que o segundo Adão, o último Adão, esse segundo homem, o último Adão, que é Cristo, Jesus Cristo, ele veio depois do Adão terreno. Só que tem um ponto, irmãos, que nós precisamos olhar e remontar esse ponto antes da formação do Adão terreno. Porque havia um homem perfeito nos céus. Mas era a imagem de um homem, não era um homem em si mesmo. Ele era um protótipo de humanidade perfeita. Eu vou usar essa expressão para que a gente possa ter clareza e compreensão daquilo que Paulo quer ensinar nesse texto. Havia uma perfeição em termos de caráter, o caractere, da imagem de homem perfeito nos céus. Uma imagem de homem perfeito nos céus. Mas não era homem. Mas a imagem, o caractere. E desse perfeito caractere de homem nos céus, Deus o toma como protótipo para a formação do primeiro homem na terra. Portanto, Adão foi feito à semelhança do protótipo celestial. Essa é a intenção de Deus ao formar o homem no jardim. E olha que interessante. Agora, o que aconteceu? O homem formado no jardim, Adão, o primeiro Adão, pelo que comeu, ele perde a sua posição. Ele perde a sua posição de líder entre a criação, ele perde a sua posição de líder na perspectiva espiritual. Ele perde a posição, mas ele não deixa de ser filho. E esse é um dos princípios também da primogenitura. Um primogênito, por descuido, por vida desleixada, pode perder esse direito, mas ele nunca deixará de ser filho. Nós vimos isso também, creio que na semana retrasada. Portanto, Adão não deixando de ser filho de Deus, porque Lucas deixa isso muito claro no capítulo 3, mas agora, nas intenções de Deus, como o Adão terreno, o primeiro Adão, ele perde. Agora, aquele que foi o protótipo pelo qual esse Adão da terra foi feito, ele precisava vir e recuperar toda a expressão de glória tensionada por Deus na eternidade, com respeito àquele varão que foi visto no trono celestial. E por isso ele envia o seu Filho Jesus Cristo. E agora, queridos, o apóstolo Paulo ele vai entrelaçando esse assunto entre o primeiro Adão e o último Adão, e ele vai falando a nosso respeito. Porque o texto diz assim, o primeiro homem, verso 47, formado da terra é terreno, o segundo homem do céu. Verso 48, como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos, ou seja, assim como o primeiro Adão terreno gerou
formou toda uma geração de humanidade naquela mesma condição dele, todos nós viemos, nesse caso do primeiro Adão, por natureza, da mesma forma com que ele veio. Ou seja, recebemos do mesmo que Adão caído no jardim recebeu. Mas olha que interessante, porque esse é um assunto não para aqueles que estão ainda no primeiro Adão, não para aqueles que ainda não conheceram a Jesus Cristo, não para aqueles que ainda não nasceram de novo e não experimentaram a regeneração em Cristo. Mas esse assunto do apóstolo Paulo é para aqueles que provaram a regeneração por meio de Jesus Cristo e que agora estão sendo formados para Deus ou aperfeiçoados para Deus no seu andar diário. E o texto diz, ainda no verso 48, como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os demais homens terrenos, e como é o celestial, tais também os celestiais. Ou seja, aqui ele já está falando de um coletivo. Um coletivo que por meio de Jesus Cristo vai expressando realidade celestial. Mas olha que interessante o verso 49, eu quero fazer uma observação. Verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, ou seja, assim como por Adão, nós todos expressamos a imagem do primeiro pai, olha o que diz o texto. Devemos trazer também a imagem do celestial. Mas eu quero fazer uma observação com relação a esse trazendo ou trazer a imagem do celestial. Alguns irmãos eruditos acreditam que essa expressão trazer a imagem do celestial, ela sugere que por simples natureza nós automaticamente, desde o primeiro dia em que conhecemos a Cristo, nos nascemos de novo, até o nosso último dia de vida, nós estamos trazendo o tempo todo a imagem de Jesus em nós. Por um lado, isso é verdade. Por quê? Porque uma vez tornado filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, nunca jamais o nosso Pai Celestial vai nos lançar fora. Portanto, nesse quesito, o assunto da filiação por meio de Jesus Cristo está resolvido. Nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem tem dúvida disso? Eu não tenho. Mas não é bem o que o apóstolo está dizendo, e aqui está o ponto-chave de como alguns irmãos eruditos, estudiosos das Escrituras, veem esse assunto. Aqui o assunto é como, trazendo a imagem do celestial, é como se fosse um esforço e uma dedicação para a preservação daquilo que você pode perder. Cultivando na vida diária uma vida tão dedicada e desenvolvendo a sua vida com base no novo nascimento, na nova filiação em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus em Deus, que nós temos a responsabilidade de nos dedicarmos em diariamente trazer a imagem desse celestial cada vez mais estampada em nós, cada vez mais viva, cada vez mais real. Portanto, se depende de esforço da nossa parte, já não é mais um assunto da filiação. Por quê? Porque o assunto da filiação, de havermos nos tornado filhos de Deus, é um assunto que nós recebemos pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, poema, ou poema dele. Recriados em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Consegue entender agora que pela graça nós fomos salvos e nos tornamos filhos de Deus? Mas que agora há uma responsabilidade por havermos sido recriados em Cristo Jesus, nos tornado filhos de Deus, e por havermos nos tornado filhos de Deus, Deus preparou um caminho de boas obras para que nós andemos nessas boas obras agora.
E estas boas obras, que têm a ver com esforço e dedicação da nossa parte, não é para preservar a filiação, porque isso você não perde. Mas é para que você conserve o espírito da primogenitura. Para que você conserve o espírito do Filho primogênito de Deus. E possa, na conservação, no trazer diário do novo homem, Jesus Cristo no teu interior, uma expressão cada vez mais vívida, uma expressão cada vez mais palpável, uma expressão cada vez mais real e latente de que você é um primogênito dedicado e esforçado para expressar a glória do teu Pai, com responsabilidade de conservar o espírito da primogenitura, porque o espírito da primogenitura, amados irmãos, é o espírito da transcendência para a herança. É o espírito não só da transcendência para a herança, que transcende de pai para filho, mas é aquela segurança que nós temos de fato sermos os herdeiros e aqueles que conservam o legado confiado pelo Pai. Jesus Cristo fez com perfeição. A pergunta agora é, a partir do Cristo que habita em você, você tem se dedicado para que isso seja conservado e preservado no teu espírito em tal medida com que Deus possa reconhecê-lo como um filho primogênito? Eu vou abrir um pouquinho mais amplamente, olhando para o Novo Testamento esse assunto. Tanto Gálatas quanto Romanos, Paulo fala sobre o assunto da herança recebida por um filho que é aceito diante do seu pai como um filho responsável e que esse filho responsável é o que recebe, né, o direito à sua herança. E é muito interessante para nós, como igreja, olharmos esse assunto, porque o novo pacto, ele vai tratar com tanta exatidão esse assunto, e nós precisamos não de uma mente ocidental para compreender, mas uma mente segundo as Escrituras, a mente de Cristo. Porque quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos acerca do espírito da adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, você se lembra disso? Nós, quando formados por Deus como filhos, a palavra no seu original para filho, nessa perspectiva natural, de haver sido formado de um pai e uma mãe, dentro do seio, do contexto de uma família, é a palavra tekná. A palavra tekná. E esses são os filhos teknia, filho por natureza. Porém, quando você for encontrar nas Escrituras, quando Paulo falando sobre esse assunto aos Romanos, ele usa a expressão de que Deus nos recebeu pela adoção de filhos. A palavra adoção é a palavra ruiotesia, que vem daí ruiós. E ruiós significa um filho apto, um filho amadurecido, não só com faculdades mentais, na perspectiva, humanamente falando, cronológica, esperada para aquela idade que ele tem, mas, sobretudo, com as faculdades morais e a conservação da responsabilidade, agora de gerir os negócios do seu pai como herdeiro. E como que isso funcionava na cultura grega? E os latinos também, parte, tiveram isso. Os gregos faziam uma reunião de fórum familiar, no contexto da casa, de uma família. E quando os tutores e os curadores, que Paulo vai falando para os Gálatas, cuidavam desse jovenzinho teknar, nascido naquela família, e chegava ao ponto da maturidade para assumir agora com responsabilidade os negócios do pai, da família, é mais ou menos como um rito de passagem, onde os tutores e os curadores, nesse caso na cultura grega,
muitos escravos doutos, cultos, é quem formavam esses jovenzinhos desse contexto familiar. Então o pai, nesse rito de passagem diante de toda a família daquela sociedade mais próxima, ele estabelecia uma tribuna, um pequeno trono, um tribunal, chamado de Bema, ou Bemá. E nesse tribunal esse pai subia nessa plataforma familiar, e era de fato um tribunal, porque o pai estava liberando, naquela hora, ou uma sentença, ou uma recompensa. Porque se o filho, naquela hora, fosse um filho desleixado, inapto, irresponsável, perdolário, o pai, diante de toda aquela sociedade, ele negava o direito de assumir os negócios dele diante de toda aquela sociedade, daquela família. Então aquele filho que havia envergonhado o seu pai durante toda a sua vida, ele agora era envergonhado diante daquele contexto familiar, porque o pai não reconhecia ele como apto. Então, esse rito de passagem é chamado de espírito de adoção pelo apóstolo Paulo. Ou seja, essa era a adoção no contexto grego. Essa ruiotesia era a passagem de um filho imaturo que estava sendo treinado até a maturidade para assumir. Então o pai fazia isso publicamente. Mas se esse filho, alcançando a maturidade, diante de todo aquele contexto familiar, celebrativo, ele estava preparado para receber a sua recompensa como herdeiro, o pai, diante de toda aquela família, ele dizia: ô meu filho, vem para cá, sobe aqui. E ele reconhecia que aquele filho estava pronto. E esse reconhecimento é chamado de adoção. Muito diferente do nosso contexto ocidental, onde a adoção está relacionada ao assunto de você tomar um terceiro filho, talvez um não biológico, de uma outra família, e passar para o seu nome e você cuidar dele como seu filho. Mas não é isso. O espírito da adoção pelo qual clamamos Abba Pai, que podemos chamar Deus de papai. Só que essa palavra Bema, ou Bemá, é a palavra que o apóstolo Paulo também usou para se referir ao tribunal de Cristo. Porque o tribunal de Cristo, ali a palavra, não é tronos, como vai ser no juízo final no grande trono branco, onde também o Senhor Jesus vai estar assentado para julgar os vivos e os mortos no juízo final. Mas esse é um contexto de julgamento familiar para a igreja, onde Jesus vai reconhecer aqueles que são irresponsáveis e imaturos, porque não cativaram, não cultivaram a sua vida terrenal, honrando o nome do seu Pai, e aqueles responsáveis e dedicados que reconheceram a sua responsabilidade de manter o nome do Pai, de honrar o nome do Pai. E a esses chegará o dia em que no tribunal mesmo de Cristo, o Senhor Jesus vai dizer assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós podemos olhar para o filho ruiós e chamá-lo, sabe do quê? Nesse contexto que a gente está vendo nos últimos dias, de primogênito. É o mesmo contexto. É o mesmo contexto. Ele tem o espírito da primogenitura. Tal é a obra que o Senhor fez nas nossas vidas, irmãos. Eu quero ler novamente Hebreus 12, a partir do verso 22, porque diz assim, falando a nosso respeito. Hebreus 12, 22. Diz assim, falando de onde nós já chegamos, hoje. Ah, eu não estou vendo nada, Fábio, mas você está lá, não é por vista, é por fé. Verso 22, Hebreus 12, 22. Mas,
Tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Você vê que tem uma igreja chamada de igreja dos primogênitos? Sabe qual é a igreja dos primogênitos, irmãos? Ela é diferente do contexto geral da igreja. E o contexto geral da igreja é muito diferente do contexto geral da cristandade. É como se você pegasse a cristandade e abrisse um raio gigante, olhasse o contexto de igreja e tivesse no meio da cristandade aqueles que são igreja, de fato filhos de Deus, nascidos de novo, mas entre a igreja você tem aquele grupo chamado de primogênito. A igreja dos primogênitos, é o que o texto está dizendo. A igreja dos primogênitos arrolada nos céus e a Deus. Pode ser relacionado aos vencedores? Os vencedores. Vencedores, noiva, primogênito, filho ruiós. É o mesmo grupo. No contexto geral, é o mesmo grupo de pessoas. São aqueles que têm responsabilidade diante de Deus. E vivem segundo o padrão dessa responsabilidade. Pela graça. A nossa capacidade vem de Deus. Ninguém que emprega energia humana natural é capaz de alcançar uma medida tão gloriosa, senão por meio do Espírito de Cristo que habita em nós. Verso 24. Nos achegamos também a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado. Olha a observação que é feita. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, ou seja, os profetas, Moisés por meio da lei, muito menos nós vamos escapar. É isso que está dizendo o autor. Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. E agora, quem é aquele que do céu nos adverte, irmãos? Quem? Jesus Cristo. Porque nos achegamos a Ele nas regiões celestiais, a incontáveis hostes de anjos, a igreja dos primogênitos e a Jesus Cristo, mediador dessa nova aliança. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, vai dizer que Deus outrora falou de várias formas aos pais através dos profetas. Mas nos últimos dias nos falou no Filho. Portanto, quem é o que está falando nos últimos dias? O Filho. Quem é esse que dos céus nos adverte? O Filho. Quem é esse que habita nas regiões celestiais? O Filho. E nós, no contexto da nossa comunhão com Jesus Cristo, no nosso espírito, regenerado e já habitando nos céus com Jesus Cristo, precisamos ter os dois ouvidos abertos aí nas regiões celestiais para ouvir o que o Filho está falando. Porque o Filho nos adverte, ou não? Você acha que é o irmão Fábio, simplesmente compartilhando uma mensagem com os irmãos a partir de contexto bíblico? Ou é o Filho falando através da sua palavra, tomando os seus vasos para comunicar as suas realidades, as suas verdades, a fim de que sejamos advertidos dos céus com respeito a essas coisas? Certamente é a segunda parte, irmãos. Certamente. Para considerar e irmos já descomprimindo e encerrando, eu quero, com respeito ao assunto da primogenitura, tocar em algumas responsabilidades, algumas tarefas nossas, para que conservemos a primogenitura, para que conservemos o espírito do filho vencedor, o espírito do filho varão, o espírito de noiva de Jesus Cristo. 4 pontinhos para a gente ir encerrando. Primeiro, nós não podemos desprezar esse direito que nos foi assistido por meio de Jesus Cristo. Adão, Esaú
e Rubem desprezaram a primogenitura. Aí você pode dizer o seguinte, Fábio, mas Jesus não havia se manifestado na terra ainda. Mas eles tinham clareza, todos estes homens, por descenderem de Abraão, que Deus havia levantado o pai Abraão, a fim de que por meio de Abraão, toda a realidade comunicada através de Jesus Cristo começasse a ser expressada por aquela família. Portanto, não existe um homem que é indesculpável diante de Deus no tocante à sua própria salvação. Nenhum. Não desprezemos aquele que fala. Todos esses 3 mencionados eram primogênitos, irmãos. Podemos falhar? Podemos. Graças a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que nos permite nos achegarmos a Deus por meio da purificação dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Mas não brinquemos com essa realidade. Nunca deixaremos de ser filhos de Deus, irmãos, nunca. Uma vez filho, filho. Mas o direito da primogenitura, eu e você podemos perder. Vamos entender o que significa isso também. Onde desfrutaremos do direito à primogenitura? É aqui agora? Não, irmão. Aqui agora é o momento de trabalhar por isso, de preservar, conservar, aumentar essa realidade. Nós precisamos ser julgados por Jesus ainda para receber recompensa. E só seremos recompensados pelo Senhor, segundo o que João fala em Apocalipse, quando o Senhor vier, na sua segunda vinda, estabelecer o seu bemá, o seu trono, a sua tribuna familiar e nos julgar como igreja. Ou você acha que Jesus não vai te julgar? Não vai julgar as tuas obras? E ele diz, eis que venho pronto, e comigo o meu galardão. Isso para recompensar a cada um segundo as suas obras. É por feito ou não é, nesse caso da primogenitura? Sem sombra de dúvida. Segundo ponto, precisamos assegurá-la, o quê? A primogenitura, o direito da primogenitura, com um viver que satisfaça a Deus, e não de maneira desleixada, descuidada. Pelo contrário, como disse o G.H. Lang, e nós vimos aqui, a primogenitura, ou o direito da primogenitura, está unida ao primogênito pelo nascimento, no nosso caso, pelo novo nascimento. Nós não podemos correr esse risco. Portanto, nós precisamos agora, esforçadamente, responsavelmente, dedicadamente, trazer a imagem do celestial. Porque é com esforço, não é por ende, não é por natureza, simplesmente. Por natureza você é filho. Mas a primogenitura, você tem ela por direito, mas você precisa trabalhar por ela, se esforçar para trazê-la consigo. Por que Esaú perdeu? Porque ainda que ele fosse filho, ele não trouxe consigo a consciência da primogenitura. Por que Rubem perdeu? Porque embora sendo filho, não trouxe consigo no seu andar diário a consciência da primogenitura. Por que Adão perdeu? Porque não trouxe consigo a consciência de haver sido constituído homem segundo o protótipo do celestial. E conservado a imagem do celestial, o trazendo consigo, ao haver comido da árvore da vida e trazendo no seu viver diário. Portanto, é com base na nova vida de Jesus que nós podemos assegurar essa posição. E esse trazer a imagem do celestial, nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios, nós vamos ver tanto em Efésios como em Colossenses isso, é o que o apóstolo disse em Efésios 4, verso 24, que diz: e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Esse é o vestimento, a palavra aí é enduo, que é vestir-se. É o trazer no sentido de um revestimento. Terceiro ponto. Ainda, irmãos, que nunca deixemos de ser filhos, se desprezarmos o direito de primogenitura,
trocando por qualquer comida ou bebida, ou por qualquer prazer transitório desse mundo, nós certamente perderemos os benefícios prometidos por Jesus Cristo na sua bendita vinda. E quais são esses benefícios, irmãos? O desfrute de sermos a sua companhia idônea, a sua companheira idônea, a sua ajudadora idônea, a sua companhia celestial, formados segundo Ele mesmo. Para quê? Para que quando Ele se manifeste na sua vinda e assuma o seu trono de glória nessa terra, nós possamos governar a partir da realidade celestial os assuntos que Jesus Cristo queira tratar na terra durante a era milenar. Isso é tão profundo, irmãos. Isso é tão profundo. Porque a era do milênio será a era dourada da humanidade, queridos. A era dourada da humanidade. A era em que o Messias prometido estabelecerá o seu trono nessa terra. Jesus Cristo foi entronizado no mais altos céus, para que Ele pudesse enviar o seu Espírito e agora ser, e Ele segue sendo, entronizado na igreja. Para que a partir da sua entronização da igreja, a sua igreja traga o seu reino. E ao estabelecer o seu reino, possamos, irmãos, ter o trono do nosso príncipe milenar, assentado naquele lugar de glória em Jerusalém. E nós, a sua companhia idônea, a sua companhia celestial, governando os assuntos terrenais a partir da realidade celestial que estamos, no presente momento, sendo preparados para assumir aquela posição naquele dia. Por último, que tomemos com responsabilidade esse privilégio, sem desprezar aquele que dos céus nos adverte. Jesus fala dos céus. Ele é o Filho de Deus perfeito. E aqui eu encerro, citando Colossenses capítulo 1, ainda no tocante à responsabilidade de nos vestirmos do novo homem. Porque esse é um assunto, irmãos, de labuta diária, de responsabilidade diária com Deus, com a igreja de Jesus, com o testemunho de Jesus Cristo, com a nossa família, com os nossos irmãos. É também a nossa responsabilidade, irmãos, com o cosmos. Você sabia disso? Porque o cosmos ainda está preso a um cativeiro de corrupção, sendo degradado. Mas Jesus Cristo morreu para que o cosmos fosse redimido. Ele morreu, segundo o apóstolo João, ele morreu não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. E a palavra mundo ali é a palavra cosmos. Toda a criação foi coberta pelo sangue de Jesus Cristo na obra do Calvário. E por isso o apóstolo Paulo fala para os romanos, no capítulo 8, diz que a criação, nessa esfera do cosmos, aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Para quê? Para que assim como nós fomos libertos do cativeiro da corrupção do pecado como natureza, porque Ele tirou a natureza do pecado na obra do Calvário, a cruz de Jesus Cristo trata com a nossa natureza de pecado. E o sangue de Jesus Cristo trata com a prática dos nossos pecados. Portanto, como natureza de pecado, Jesus Cristo morreu na cruz e nos deu a sua própria vida. Pedro diz que nós nos tornamos partícipes da natureza divina.
Agora, irmãos, vamos entender a responsabilidade do trazer a imagem do celestial para as nossas vidas. No nosso andar diário. Temos falado às quintas-feiras sobre vida devocional, vida contemplativa, oração, leitura das Escrituras, jejuns, comunhão entre os irmãos, o partir do pão. Tudo isso com realidade, irmãos. Tudo isso com muita realidade. Realidade espiritual. Colossenses 1:9. Aqui eu encerro. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que o apóstolo Paulo está fazendo, irmãos? Ele está intercedendo pelos colossenses. Ele está dizendo para os colossenses que desde o dia em que ele soube que o Epáfras havia pregado entre eles e havia uma pequena comunidade se formando naquela cidade. Ali, irmãos, ali, ele orava para que eles transbordassem do pleno conhecimento de Deus, do epignosis de Deus, do conhecimento glorioso de toda essa realidade, que no início da reunião eu disse para você que tem algumas coisas que parecem ser muito complexas. É complexo se você tentar discerni-la pelo intelecto humano e com energia humana. Mas se pelo Espírito os nossos olhos forem abertos, sabe o que nós vamos ver, irmãos? Que o conhecimento de Deus, ou esse superconhecimento, o epignosis de Deus, que vai ampliando, não é só conhecer a Deus, é a própria vida eterna. O conhecimento de Deus é a própria vida eterna. Jesus, em João, capítulo de número 17, verso 3, ele fala sobre isso. Ele diz, Pai, ele está conversando com o Pai naquela hora em que ele vai, agora sendo preparado pelo Pai, interceder pela igreja, pelos discípulos e pela igreja, conhecido como oração sacerdotal. Ele diz assim, porque a vida eterna é esta: o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.